Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Oi, gente do bem. Que alegria, né? A gente está mais uma vez aqui para estudo do Evangelho de Jesus. Hoje, o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item do nosso estudo de hoje é o que se deve entender por pobre de espírito. Como nós sempre fazemos, vamos ler um trecho e depois algumas considerações, breves considerações. O texto diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 3. A incredulidade se diverte com esta máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Entretanto, Jesus não se refere a pobres de espírito como a homens desprovidos de inteligência, mas aos humildes. Ele diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os cientistas e intelectuais, segundo o mundo, têm geralmente tão elevada opinião sobre si mesmos e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Concentrados sobre eles mesmos, não podem elevar-se até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo leva-os muitas vezes a negar aquele que, sendo-lhe superior, pode rebaixá-los. Negam até mesmo a divindade, ou se consentem a admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que são suficientes para bem governá-los. Tomando sua inteligência por medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade daquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem o mundo invisível e um poder extra-humano, não é porque isso esteja acima de sua capacidade, mas porque o seu orgulho se revolta ante a ideia de uma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer de seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo que não seja deste mundo visível e tangível. Atribuem-se muita inteligência e conhecimento para crer em coisas que, segundo eles, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem a esse respeito, terão de entrar como os outros neste mundo invisível que tanto ironizam. É assim que seus olhos serão abertos e reconhecerão o erro. Mas Deus, sendo justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que se submeteu humildemente às suas leis, nem tratá-los por igual. A dizer que o reino dos céus pertence aos simples,
Jesus ensina que ninguém é admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que crê mais em si mesmo do que em Deus. Em qualquer circunstância, coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. Isso por uma razão muito natural. A humildade é um ato de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale então, para a felicidade futura do homem, ser pobre de espírito em relação ao mundo e rico em qualidades morais. Quantas e quantas vezes vamos precisar revisar esses ensinamentos de Jesus, repassar essa mensagem, rever essas lições? Certamente muitas e muitas vezes ainda, porque estamos muito distantes dessa compreensão da preciosidade desse ensinamento de Jesus. Dedicamos muito tempo da nossa vida às conquistas temporais, às conquistas materiais, e tão pouco tempo ainda a essas conquistas do espírito, esse patrimônio espiritual. Mas Jesus é muito preciso quando nos alerta que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele faz uma evocação à humildade, à simplicidade. Nos lembra o que é efetivamente precioso. A humildade nos aproximando de Deus e ao mesmo tempo nos aproximando de quem nós somos, a nossa essência espiritual. E o orgulho nos distanciando de Deus e ao mesmo tempo nos distanciando do que é essencial para nós, seres humanos e seres espirituais. A humildade nos mostrando que somos todos iguais, filhos de Deus, filhas e filhos de Deus. Somos todos iguais, seres humanos em evolução. E o orgulho nos distanciando dessa realidade, nos distanciando uns dos outros, fazendo com que sejamos competidores ao invés de colaboradores. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, ele alerta, bem-aventurados os humildes, os simples, os que se consideram iguais aos demais. Mas ele não apenas aponta, ele também promete, né? Quando ele diz, porque deles é o reino dos céus. E o que é o reino dos céus, se não um estado de espírito, se não um estado de felicidade, conquistado exatamente por essa compreensão da realidade maior da vida e do sentido maior da vida. Então, quanto mais alcançamos, desenvolvemos em nós, evoluímos a ponto de compreender o que é essencial da vida, ou na vida, mais nos aproximamos de Deus e mais nos aproximamos desse estado de espírito, que é o reino dos céus, que Jesus frequentemente nos fala, né? Então, meus amigos, essa é a grande lição de hoje. Esse exercício de compreendermos quais são os maiores patrimônios que devemos conquistar. Claro que é essencial a dedicação ao estudo, portanto, o patrimônio intelectual. É essencial a dedicação ao trabalho para as coisas materiais, também para a nossa vida material, mas tudo isso é temporal, é passageiro. O que efetivamente nós possuímos como patrimônio são as conquistas espirituais, aquilo que a gente conquista espiritualmente. E é isso que a gente leva para a verdadeira vida. A nossa bagagem é essa conquista espiritual. Então, que compreendamos que, sendo humildes, simples, nos compreendendo iguais a todos, seremos mais colaborativos, não existirão competições, as guerras darão lugar à paz, né? A paz é que vai se efetivar. Não teremos o nosso semelhante como inimigo, mas sim como amigo, como irmão. Então Jesus mais uma vez nos lembra isso. E que sigamos firmes nesse propósito divino, nesse propósito evolutivo,
de melhorarmos a cada dia, a todo momento. A vida, desses momentos tão desafiadores que vivemos, pede isso de nós, né? A compreensão da necessidade da humildade. Então, que sejamos esses pobres de espírito, para que conquistemos a felicidade verdadeira, que é a felicidade espiritual, a felicidade divina. Então, que assim seja e assim será.